Fala pessoal, hoje vou falar um pouquinho sobre a ciência e como a ciência está hoje, falando um pouquinho da minha experiência, eu que tive a oportunidade de viver nesse meio, esse meio academicista, e vou dar um pouquinho aqui a minha opinião sobre o que eu vejo como ciência de verdade. E há um tempo atrás, quando eu estava fazendo mestrado, tinha uma discussão bem ampla sobre isso, né, o porquê da ciência. E a gente discutia no sentido de que a ciência é basicamente a cultura da dúvida, né? Então é você continuar investigando aquele processo para entender o máximo dele e poder dominar ele de certeza, né? Com a certeza, saber o que você está fazendo. E hoje em dia eu vejo que não está bem assim. Hoje em dia a ciência não é mais a cultura da dúvida, ela é a cultura da certeza, ou seja, certas coisas que estão postas não podem ser discutidas. Eu posso dar vários exemplos aqui. Todos os povos antigos tratam na sua cultura sobre um dilúvio antigo. Mas a ciência mainstream não aceita o dilúvio, ele que também é um evento bíblico, né? Está lá na Bíblia e é descrito por muitas culturas, quase praticamente todas as culturas desse mundo falam sobre um dilúvio. Uma outra coisa seria esses ossos, corpos de gigantes que são encontrados, e tudo isso vai lá para o Smithsonian Museu e ninguém fala nada, e aí a gente lê lá na Bíblia sobre Nephilim, sobre gigantes, e muitas culturas de muitos outros povos também relatam esses gigantes. Mesmo assim a ciência vai jogando eles para debaixo do tapete. Tantas outras coisas, animais gigantescos, petrificados, e qualquer pessoa que tenta investigar isso é logo silenciada, suprimida, ridicularizada, porque se quer manter aí uma certa verdade, mesmo que ela não seja confrontada com a realidade. Mesmo o heliocentrismo, o formato da Terra, eles dizem que a Terra é uma bola, mas ninguém consegue ver uma curvatura, mas qualquer um que fala desse assunto também é ridicularizado, embora as evidências de campo, sabe, os nossos sentidos, tudo isso negue essa bola que gira e que gira e que gira. Enfim, a verdade é que hoje em dia não se há mais uma discussão científica séria, né? As coisas são manipuladas e pronto. Além da cultura da dúvida, uma coisa que tem que caber na ciência é que ela tem que contribuir de alguma forma com a sociedade. E hoje em dia o que a gente vê é basicamente uma ciência banalizada, sabe? Os temas mais idiotas são pesquisados, coisas que não vão contribuir para nada, ou ainda aqueles temas que fomentam ideologias, né? Então, no final das contas, eles vão formar pensadores e esses pensadores vão sair por aí vomitando toda essa caca que está dentro da cabeça deles, né? Que só eles aceitam como sendo algo acadêmico. E tudo isso é muito triste. E não pensem que isso é apenas no Brasil, né? No mundo todo, né? Essa banalização da ciência em vários aspectos, né? Você vê pesquisa de todo tipo sendo feita aí que não serve para absolutamente nada. E aí você foca um pouquinho na ciência brasileira, principalmente nessas áreas de humanas, mesmo em outras áreas, assim, você acaba encontrando muita porcaria, muito lixo sendo produzido, né? E aí você tem dinheiro do contribuinte sendo investido para, por exemplo, as pessoas saberem quem é que está transando, quantos homossexuais fazem sexo num banheiro de um metrô, ou, sabe, estudos, teses de mestrado feitos sobre Felipe Neto, ou coisas como sertanejo universitário, né? Autoestima do sertanejo universitário. Você vê aí trabalhos feitos sobre Dragon Ball Z, cara, que cara precisa fazer um mestrado, basta ligar, sei lá, comprar uma TV a cabo aí que tem nada de satélite, é tudo cabo. E sabe, você vê tudo isso sendo produzido, esse tipo de ciência, você vê que isso é como se fosse uma praga mesmo. Até encontrei uma reportagem que fala disso, é uma praga acadêmica, onde no final a gente pode ter um cara lançando um trabalho supostamente acadêmico, né? Falando que certa atrocidade é uma doença. Então você tem aí um cara fazendo uma tese de doutorado, meio que defendendo a pedofilia como uma ideia de doença, um distúrbio mental e tal, a mesma coisa que os psiquiatras falam, né? Ou seja,
Daqui a pouco esse cara tá com jaleco, aí ele é um doutor, um pesquisador, um cientista, e tá lá na tua televisão falando que isso é uma doença, que isso vai... Veja a forma como essa ciência pode ser utilizada para o mal como qualquer outra coisa. E eu vejo muita porcaria sendo produzida, e ao mesmo tempo eu vejo muita gente acreditando cegamente em ciência, sem nem dar uma pesquisada sobre aquilo. Se eu ter algum tipo de certeza, tá todo mundo muito acomodado, acostumado a engolir tudo que vem pela televisão e não tira um tempo para ir buscar um pouco de conhecimento, né? Você tem lá na Bíblia, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Então acho que isso estava acontecendo naquela época lá, ele estava vendo, e está acontecendo agora, sabe? Embora você tenha toda essa gama de informações para todo lado aí, ninguém está preocupado em focar nisso. Então eu queria trazer essa reflexão, né, esse confronto aí, porque assim, se você não acredita na ciência que está sendo falada aí muitas vezes, os caras te chamam de negacionista, disso, daquilo, e ao mesmo tempo quem está pesquisando, quem está vendo as coisas, vai ter direito a ter uma opinião diferente, até porque tem argumentos para confrontar isso, né? Porque você só entra numa boa discussão se você tiver argumento para ela. E a maioria das pessoas não tem argumento. Vejo muita gente dizendo, não, eu prefiro acreditar só na televisão mesmo. Ou coisa do tipo, eu não tenho tempo para pesquisar porque é muito corrido. Ou, eu prefiro nem saber porque isso me assusta e tal. Então, a gente está vivendo uma sociedade onde todo mundo está acomodado, todo mundo está acostumado a ver tudo só sentado na sua poltrona, sem fazer o mínimo esforço para ter uma compreensão daquele mundo que o cerca, mesmo com toda essa informação disponível. Então, quando você junta todo esse material acadêmico que está sendo produzido, ela não é mais a cultura da dúvida, ela não contribui de forma efetiva com a sociedade e, ao mesmo tempo, ela não busca a verdade. Porque para e pensa, o Big Bang é uma teoria, né? Toda a cosmologia heliocêntrica ela é teórica, mas qualquer coisa que estiver fora daquele universo ali newtoniano, né, copernicano, galileoniano, nada disso é aceito, né? Então você tem que aceitar mesmo que aquilo ali não se comprove na realidade. E por outro lado a gente tem também esse lado do darwinismo, né? Essa ideia de que essa evolução e tal, mas ao mesmo tempo a gente não tem fatos, a gente só tem teorias. Ou seja, a gente rege a nossa vida através de verdades teóricas, né? Vou citar um fato interessante aqui, que é científico, né? Que é a constante gravitacional lá de Newton, né? É interessante que ela tem esse nome de constante, mas ela na verdade ela é uma média ponderada das supostas constantes gravitacionais que são variáveis nos diferentes pontos onde elas são coletadas. Aí a gente chega naquele número lá de 10 para o nível médio, 9,8 para o nível superior, mas na verdade esse número não é constante, ele é variável. Então o próprio nome constante gravitacional já é uma mentira e todo o resto é falácia. Então eu queria deixar aí essa reflexão sobre ciência, né? Crer cegamente em ciência, mesmo que a gente traga isso para fatos atuais, a ciência da medicina aí, né? Propondo aí, dizendo coisas, mas quando você vai ler sobre o que eles estão fazendo, aquelas coisas que eles estão dizendo não conferem com os processos, né? E é muito complicado para a maioria das pessoas entenderem. E por isso muitos não vão buscar, mas eu tenho essa capacidade, eu estou indo lá e eu estou vendo coisas bem contraditórias e novamente isso foge aquilo que eu penso e entendo como seja a ciência de verdade, né? A ciência da dúvida, ela tem sim que ser contestada, né? Ela tem sim que contribuir com a sociedade e ela tem sim que trazer a verdade à tona. Valeu, pessoal, essa aí é a minha ideia, minha discussão sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima ocasião. Valeu, até mais, que o Criador proteja todos vocês.